As amigas da minha esposa passaram meses vindo à nossa casa, dizendo a ela que ela merecia alguém melhor do que eu, e quando finalmente disseram na minha cara que eu não estava à altura dela, ela apenas ficou sentada e não me defendeu. Eu nunca pensei que meu casamento terminaria da forma como terminou, mas agora, enquanto escrevo isto, consigo ver todos os sinais que levaram àquele momento final, quando fiz minhas malas e saí pela porta. Meu nome é David e fui casado com Sarah por 8 anos antes de tudo desmoronar. E a pior parte é que tudo aconteceu bem na frente das amigas dela, com quem ela se importava mais em impressionar do que em proteger o próprio marido. Sarah e eu nos conhecemos na faculdade naquela época. Ela parecia diferente da pessoa que se tornou mais tarde. Ela era gentil e solidária, e tínhamos os mesmos sonhos de construir uma vida juntos, mas em algum momento, depois que nos casamos e compramos nossa casa no subúrbio, ela começou a andar com um grupo de mulheres da nossa vizinhança que a mudaram completamente. Essas mulheres eram todas casadas com homens que ganhavam muito mais dinheiro do que eu, e passavam os dias fazendo compras, almoçando em lugares caros e falando sobre os empregos de seus maridos, sobre quanto gastavam em férias, carros e joias. Sarah começou a comparar nossa vida com a delas e agir como se tivesse vergonha de mim e do meu trabalho como professor de ensino médio, embora, quando nos casamos, ela dissesse que admirava como eu queria ajudar as crianças a aprender e crescer. O grupo de mulheres incluía Rebecca, casada com um advogado, Jéssica, cujo marido era dono de um restaurante, Maria, cujo marido era médico, e Linda, cujo marido trabalhava no ramo imobiliário e ganhava enormes comissões vendendo casas de luxo. Elas vinham à nossa casa toda terça-feira para o que chamavam de o Clube do Café, mas na verdade era apenas uma desculpa para fofocarem, se exibirem e fazerem umas às outras se sentirem mal com suas vidas. No início, Sarah tentava me manter longe dessas reuniões e me pedia para ficar até mais tarde na escola ou fazer outras coisas quando suas amigas vinham, mas comecei a notar que ela ficava diferente depois que elas iam embora. Ficava quieta e mal-humorada, e fazia comentários sobre como precisávamos de uma casa maior ou como eu deveria procurar um emprego com um salário melhor, e quando eu perguntava o que havia de errado, ela apenas dizia nada e ia para a cama cedo. A primeira vez que realmente entendi o que estava acontecendo foi há cerca de 6 meses, quando voltei para casa mais cedo da escola porque estava com enxaqueca e precisava me deitar. Entrei na nossa sala de estar e encontrei as 5 mulheres sentadas ao redor da nossa mesa de centro, com suas bolsas caras e roupas de grife. Elas estavam falando sobre seus maridos, quanto dinheiro ganhavam e que tipo de carros dirigiam. Sarah me viu entrar, seu rosto ficou vermelho e ela me apresentou às amigas, embora eu já tivesse encontrado a maioria delas em festas da vizinhança. Rebecca me olhou de cima a baixo e disse de uma forma que deixava claro que ela achava que eu estava interrompendo algo importante, e Jéssica apenas acenou com a cabeça sem realmente olhar para mim. Eu disse olá a todas e fui para a cozinha pegar um pouco de água para minha dor de cabeça, mas pude ouvi-las falando em voz baixa e peguei Sarah dizendo algo sobre como eu estava tendo um dia difícil no trabalho. Quando voltei pela sala de estar para subir, Maria comentou sobre como devia ser bom ter as férias de verão como os professores têm, e ela disse isso de uma forma que soava como se eu fosse preguiçoso ou que meu trabalho fosse fácil. Eu queria explicar que os professores não tiram realmente o verão de férias, porque passamos esse tempo planejando aulas, fazendo cursos de desenvolvimento profissional e muitos de nós temos segundos empregos para complementar a renda. Mas Sarah interveio rapidamente e mudou de assunto para falar sobre um novo restaurante que o marido de Jéssica havia comprado. Subi, tomei um remédio e tentei dormir, mas continuei pensando na maneira como aquelas mulheres me olharam e em como Sarah parecia envergonhada por me ter ali. Depois daquele dia, as coisas pioraram porque Sarah começou a convidar suas amigas com mais frequência e parou de tentar marcar as reuniões para quando eu não estivesse em casa. Era como se ela quisesse que eu estivesse lá para que todas pudessem ver o quão melhores eram os maridos delas em comparação a mim, e ela parecia gostar da maneira como elas me menosprezavam ou me ignoravam completamente quando eu passava pela minha própria sala. Os comentários começaram pequenos, mas pioraram com o tempo. Rebecca fazia piadas sobre como professores provavelmente não entendem de negócios ou dinheiro, e Jéssica falava sobre como seu marido lhe comprava joias caras e depois olhava para a aliança de casamento de Sarah, que era modesta porque era tudo o que podíamos pagar quando a pedi em casamento. Maria mencionava como seu marido trabalhava longas horas para sustentar a família, como se estivesse sugerindo que eu não trabalhava o suficiente. Linda falava sobre as férias caras que eles faziam e como era importante experimentar as coisas boas da vida. Sarah nunca me defendeu durante essas conversas e às vezes, ela até participava com comentários sobre como precisávamos ser mais ambiciosos ou como ela gostaria que pudéssemos nos dar ao luxo de fazer mais coisas. Ela começou a falar sobre como os maridos de suas amigas eram tão bem-sucedidos e determinados, e suspirava ao olhar para nossa casa, que era perfeitamente agradável, mas não tão grande ou chique quanto a delas. A pior parte era que essas mulheres faziam esses comentários bem na minha frente, como se eu nem estivesse ali ou como se meus sentimentos não importassem. Elas falavam sobre as promoções e bônus de seus maridos enquanto olhavam para mim como se eu fosse algum tipo de fracasso, e Sarah balançava a cabeça como se concordasse com tudo o que diziam. Eu tentei conversar com Sarah sobre como suas amigas me faziam sentir indesejado em minha própria casa, mas ela ficava na defensiva e dizia que eu estava sendo sensível demais ou que não entendia como as mulheres conversam entre si. Ela disse que suas amigas estavam apenas compartilhando suas vidas e que eu não deveria levar tudo para o lado pessoal, mas eu sabia que havia mais do que isso, porque podia ver a maneira como elas se olhavam ao fazerem seus pequenos comentários. Um dia, em março, a situação atingiu um ponto crítico sobre o qual ainda penso todos os dias. Eu tinha
chegado em casa mais cedo da escola porque tivemos um meio período para reuniões de professores, e encontrei o clube do café em pleno andamento na nossa sala de estar. Elas estavam falando sobre uma gala de caridade que todas iriam participar com seus maridos, descrevendo os vestidos caros que haviam comprado e as doações que seus maridos estavam fazendo para impressionar outras pessoas no evento. Eu disse olá e fui para a cozinha fazer um sanduíche para mim, pois não tinha almoçado, e pude ouvi-las falando sobre mim na sala ao lado. Rebecca estava dizendo algo sobre como era uma pena que nem todos pudessem se dar ao luxo de participar de eventos como aquele, e Jessica riu e disse algo sobre como algumas pessoas tinham prioridades diferentes na vida. Quando voltei pela sala com meu sanduíche, Maria olhou para mim e disse que devia ser bom ter uma vida tão simples, sem todo o estresse e a responsabilidade que vem com uma carreira de alto nível. Ela disse isso com um sorriso, mas sua voz tinha um tom cortante, e Linda concordou, dizendo que algumas pessoas simplesmente nasceram para tipos diferentes de trabalho. Senti meu rosto esquentar e quis responder, mas antes que eu pudesse falar, Sarah riu e disse que às vezes se perguntava como seria ser casada com alguém mais ambicioso. Ela disse isso como se estivesse brincando, mas todos na sala podiam perceber que ela estava falando sério, e suas amigas se entreolharam com sorrisos de cumplicidade. Rebecca então disse que Sarah era uma mulher tão inteligente e bonita e que provavelmente poderia ter se casado com quem quisesse, e perguntou a Sarah se ela já havia pensado em como seria sua vida se tivesse feito escolhas diferentes. A sala ficou em silêncio e todos olharam para Sarah, esperando por sua resposta, e eu fiquei ali, segurando meu sanduíche, sentindo como se quisesse desaparecer. Sarah olhou para mim por um longo momento, depois olhou de volta para suas amigas e disse que tentava não pensar em coisas assim porque não era justo comparar, mas então ela disse que às vezes se perguntava como seria estar com alguém que pudesse proporcionar mais oportunidades e experiências. Ela disse que me amava, mas que às vezes sentia que estávamos limitados no que poderíamos fazer juntos, e suas amigas todas assentiram como se entendessem exatamente o que ela queria dizer. Jessica então disse que era importante para as mulheres terem parceiros que pudessem corresponder ao seu nível de ambição e sofisticação, e que algumas pessoas eram naturalmente mais determinadas do que outras. Maria acrescentou que era difícil crescer como pessoa quando se está com alguém que se contenta com a mediocridade, e Linda disse que a vida era curta demais para se contentar com menos do que você realmente queria. Eu fiquei ali, ouvindo minha esposa e suas amigas falarem de mim como se eu fosse um caso de caridade ou um fardo, e senti algo quebrar dentro de mim que acho que nunca foi consertado. Sarah olhou para mim novamente e eu pude ver em seus olhos que ela queria dizer tudo o que estava dizendo, e que provavelmente vinha pensando essas coisas há muito tempo sem me contar. Deixei meu sanduíche na mesa de centro e disse que precisava sair para resolver algumas coisas. Saí de casa sem me despedir de ninguém. Dirigi por 2 horas, pensando em tudo o que tinha acontecido e tentando descobrir quando minha esposa havia parado de me respeitar e começado a me ver como algo de que ela se envergonhava. Quando cheguei em casa naquela noite, as amigas de Sarah tinham ido embora e ela estava na cozinha preparando o jantar, como se nada tivesse acontecido. Perguntei se poderíamos conversar, e ela disse que sim. Eu lhe disse que tinha ouvido o que ela disse sobre se perguntar como seria sua vida com outra pessoa e como se sentia limitada por ser casada comigo. Sarah ficou na defensiva e imediatamente disse que eu estava tirando tudo de contexto e que ela estava apenas conversando com as amigas. Ela disse que as mulheres falam sobre situações hipotéticas o tempo todo e que isso não significava nada, mas eu podia dizer, pela maneira como ela evitava me olhar, que ela sabia que tinha passado dos limites. Eu disse a ela que não era apenas sobre o que ela disse naquele dia, mas sobre como ela vinha me tratando há meses na frente de suas amigas, e como ela nunca me defendeu quando elas faziam seus pequenos comentários sobre meu trabalho ou nosso estilo de vida. Eu disse que sentia que ela tinha vergonha de mim e que preferiria ser casada com alguém como o marido de Rebecca ou o marido de Jessica, que poderiam comprar coisas caras para ela e levá-la a eventos chiques. Sarah começou a chorar e disse que isso não era verdade, mas depois admitiu que às vezes se sentia frustrada por não podermos fazer todas as coisas que suas amigas podiam fazer com seus maridos. Ela disse que se sentia excluída quando elas falavam sobre suas férias, viagens de compras e jantares sofisticados, e que gostaria que tivéssemos mais dinheiro para que pudéssemos experimentar essas coisas também. Eu disse a ela que entendia que ela queria coisas e experiências boas, mas que a maneira como ela estava lidando com seus sentimentos estava destruindo nosso casamento. Eu disse que suas amigas estavam usando as inseguranças dela para se sentirem melhor sobre suas próprias vidas, e que ela estava permitindo que elas a virassem contra mim, em vez de falar diretamente comigo sobre o que queria. Sarah respondeu que suas amigas eram apenas mulheres de sucesso que entendiam o que significava ter padrões elevados e que talvez eu devesse estar mais motivado para melhorar nossa situação, em vez de estar satisfeito com onde estávamos. Ela disse que todos os maridos de suas amigas haviam trabalhado duro para chegar onde chegaram, e que talvez eu precisasse me esforçar mais, em vez de apenas aceitar que lecionar era tudo o que eu faria na vida. Aquela conversa durou horas e ficou cada vez mais acalorada, com nós dois dizendo coisas que não poderíamos retirar. Sarah continuou defendendo suas amigas, dizendo que elas estavam apenas tentando incentivá-la a querer mais da vida, e eu continuei tentando explicar que na verdade, elas a estavam incentivando a querer menos de mim. As semanas seguintes foram tensas e estranhas, enquanto ambos tentávamos fingir que tudo estava normal, mas eu podia sentir Sarah se afastando cada vez mais de mim. Ela começou a passar ainda mais tempo com suas amigas e voltava para casa com histórias sobre as últimas conquistas e compras de seus maridos, e contava essas histórias de uma maneira que deixava claro que estava comparando a vida delas com a nossa. As reuniões do clube do café de terça-feira continuaram, e eu comecei a ficar até mais tarde na escola ou ir à academia para evitar estar em casa quando as amigas dela chegavam, mas às vezes,
Eu chegava em casa enquanto elas ainda estavam lá e as ouvia falando de mim na cozinha ou na sala de estar. Elas faziam comentários sobre como eu parecia estressado ou cansado e sugeriam que talvez Sarah precisasse encontrar maneiras de me motivar a ser mais bem-sucedido. Uma noite, em abril, cheguei em casa de uma reunião de professores e encontrei Sarah sentada à nossa mesa da cozinha com uma pilha de folhetos de imobiliárias e brochuras de carros caros e destinos de férias. Ela disse que Linda havia lhe dado algumas informações sobre diferentes maneiras de melhorarmos nosso estilo de vida e queria conversar sobre fazer algumas mudanças em nossa situação financeira. Olhei os materiais e percebi que tudo que ela estava me mostrando exigia que gastássemos um dinheiro que não tínhamos ou assumíssemos dívidas que não poderíamos pagar com meu salário de professor. Sarah disse que talvez fosse hora de eu procurar outras opções de carreira que pagassem melhor ou que talvez eu pudesse arranjar um segundo emprego para que pudéssemos começar a viver mais como as amigas dela. Eu disse a ela que amava lecionar, que era bom nisso, e que não queria deixar um emprego onde sentia que estava fazendo a diferença apenas para podermos comprar coisas caras para impressionar suas amigas. Eu disse que se ela queria mais dinheiro, talvez devesse procurar um emprego para si mesma, em vez de passar os dias fazendo compras e tomando café com mulheres que passavam o tempo fazendo outras pessoas se sentirem mal com suas vidas. Sarah ficou com raiva e disse que os maridos de suas amigas não esperavam que suas esposas trabalhassem, porque eles ganhavam dinheiro suficiente para sustentar suas famílias confortavelmente. Ela disse que não era justo eu esperar que ela arranjasse um emprego quando era eu quem não conseguia proporcionar o tipo de estilo de vida que casais de sucesso tinham, e que talvez o problema fosse que me faltava ambição, e não que ela tivesse expectativas irreais. Aquela briga durou até quase meia-noite e no final, ambos estávamos dizendo coisas que sabíamos que machucariam a outra pessoa o máximo possível. Sarah disse que estava cansada de se sentir envergonhada quando suas amigas falavam sobre suas vidas, porque ela não tinha nada comparável para compartilhar. E eu disse que estava cansado de me sentir uma decepção em minha própria casa porque não conseguia competir com homens que tinham carreiras e prioridades completamente diferentes. Na manhã seguinte, mal nos falamos, e eu pude perceber que algo fundamental havia mudado entre nós. Sarah parecia ter se decidido sobre algo e começou a agir como se estivesse apenas esperando o momento certo para dizer o que quer que estivesse pensando. Esse momento chegou na terça-feira seguinte, quando voltei para casa mais cedo da escola porque um dos meus alunos havia sofrido um acidente de carro e eu estava abalado demais para terminar de dar minhas aulas da tarde. Entrei em casa e encontrei o clube do café em sessão, como de costume, mas desta vez elas pararam de falar quando me viram entrar, e pude perceber que estavam discutindo algo sério. Eu disse olá e comecei a subir as escadas, mas Rebecca me chamou e pediu para eu voltar, porque elas queriam falar comigo sobre algo. Eu sabia pelo tom de sua voz que o que quer que quisessem dizer não seria bom, mas voltei para a sala e fiquei perto da porta. Rebecca olhou para as outras mulheres e depois para mim, e disse que todas estavam conversando sobre a situação de Sarah e que estavam preocupadas com a felicidade dela. Ela disse que Sarah era uma mulher maravilhosa que merecia ter um parceiro que pudesse corresponder à sua inteligência e potencial, e que elas sentiam que ela estava sendo impedida de alcançar seu pleno potencial. Jessica interveio e disse que todas haviam notado quão infeliz Sarah parecia ultimamente, e que era óbvio que ela estava lutando com um sentimento de insatisfação em seu casamento. Ela disse que Sarah era leal e gentil demais para dizer algo diretamente, mas que estava claro para todos que a conheciam que ela precisava de mais de um relacionamento do que o que estava recebendo atualmente. Maria então disse que elas estavam incentivando Sarah a pensar seriamente sobre o que ela queria da vida e que talvez fosse hora de ela considerar se estava com a pessoa certa para seus objetivos e sonhos futuros. Ela disse que às vezes, as pessoas crescem em direções diferentes e que não era culpa de ninguém, mas que era importante ser honesto sobre quando um relacionamento não estava mais funcionando. Linda concordou e disse que Sarah ainda era jovem, bonita e inteligente, e que não deveria desperdiçar seus melhores anos com alguém que não poderia lhe dar o tipo de vida que ela merecia. Ela disse que todas as amigas de Sarah queriam o melhor para ela, e que às vezes isso significava tomar decisões difíceis sobre relacionamentos que não estavam servindo a ambas as pessoas envolvidas. Eu olhei para Sarah durante todo esse discurso e ela estava sentada em nosso sofá, olhando para as mãos, e não disse nada para me defender ou dizer às suas amigas que elas estavam passando dos limites por falarem comigo daquele jeito na minha própria casa. Esperei que ela se manifestasse e dissesse para elas pararem, mas ela apenas ficou ali, em silêncio, enquanto suas amigas me diziam que eu não era bom o suficiente para minha própria esposa. Finalmente, perguntei a Sarah se era assim que ela se sentia também, e se ela concordava com o que suas amigas estavam dizendo sobre nosso casamento. Ela olhou para mim e disse que não sabia como responder a essa pergunta, mas que vinha pensando muito sobre se queríamos as mesmas coisas da vida. Rebecca então disse que Sarah havia confidenciado a ela sobre o quão presa se sentia em um casamento onde não conseguia crescer ou experimentar as coisas que queria. Ela disse que Sarah era boazinha demais para ferir meus sentimentos dizendo isso diretamente, mas que havia dito a elas que às vezes sentia que tinha se contentado com menos do que realmente queria quando se casou comigo. Senti como se tivesse levado um soco. Olhei para Sarah e perguntei se ela realmente tinha dito aquelas coisas para suas amigas. Sarah começou a chorar e disse que estava confusa e frustrada, e que havia dito algumas coisas que provavelmente não deveria ter dito, mas que seus sentimentos eram complicados e ela não sabia como resolvê-los. Jessica então disse que Sarah merecia estar com alguém que estivesse à sua altura intelectualmente e que não era justo para nenhum de nós permanecer em um casamento onde uma pessoa sentia que estava se contentando. Ela disse que Sarah era uma mulher
instruída com tanto potencial e que precisava de um parceiro que pudesse desafiá-la e proporcionar oportunidades de crescimento, em vez de alguém que se contentasse com uma vida simples. Aquela frase, à sua altura, me atingiu como um tapa no rosto, e percebi que era isso que todos aqueles meses de comentários e conversas estavam levando. As amigas de Sarah a convenceram de que ela era boa demais para mim e que eu a estava impedindo de ter uma vida melhor que ela merecia ter com um homem mais bem-sucedido. Perguntei a Sarah diretamente se ela achava que eu estava abaixo do seu nível e se era realmente assim que ela via nosso casamento. A sala ficou em completo silêncio, e todos estavam olhando para Sarah, esperando por sua resposta. Eu podia vê-la lutando com o que dizer. Finalmente, Sarah olhou para mim e disse que não pensava nisso em termos de níveis, mas que às vezes, sentia que estávamos em lugares diferentes em nossas vidas e que talvez quiséssemos coisas diferentes para o nosso futuro. Ela disse que suas amigas ajudaram a perceber que não havia problema em querer mais da vida e que talvez nós dois tivéssemos mudado desde que nos casamos de maneiras que nos tornaram menos compatíveis. Rebecca concordou e disse que não era culpa de ninguém quando duas pessoas se distanciavam, mas que era importante ser honesto sobre quando um relacionamento tinha chegado ao fim. Ela disse que Sarah era jovem o suficiente para recomeçar e encontrar alguém que pudesse lhe dar o tipo de vida que ela realmente queria, e que eu merecia estar com alguém que apreciasse o tipo de pessoa que eu era, em vez de desejar que eu fosse diferente. Eu fiquei ali, ouvindo aquelas mulheres discutirem meu casamento como se fosse algum tipo de negócio que não estava dando certo e percebi que Sarah já havia tomado sua decisão. Ela havia escolhido as opiniões de suas amigas em detrimento do nosso relacionamento, e as havia deixado convencê-la de que eu era algum tipo de fardo ou obstáculo para sua felicidade. Eu disse a todos na sala que já tinha ouvido o suficiente e que não precisava ouvir um grupo de mulheres me dizer que eu não era bom o suficiente para minha própria esposa na minha própria sala de estar. Eu disse que se Sarah sentia que tinha se contentado com menos do que merecia quando se casou comigo, então talvez precisássemos ter uma conversa séria sobre o que isso significava para o nosso futuro. As amigas de Sarah se entreolharam com expressões de satisfação, como se tivessem conseguido o que vieram fazer, e Rebecca disse que, às vezes, a verdade era dura de ouvir, mas que era melhor encarar a realidade do que viver em negação. Jessica acrescentou que elas estavam apenas tentando ajudar Sarah a descobrir o que a faria verdadeiramente feliz, e Maria disse que todas se importavam demais com Sarah para vê-la desperdiçar sua vida se sentindo insatisfeita. Olhei para Sarah mais uma vez e perguntei se ela queria que eu saísse para que pudesse continuar discutindo nosso casamento com suas amigas, ou se queria que suas amigas fossem embora para que pudéssemos conversar em particular sobre o que estava acontecendo entre nós. Sarah olhou de um lado para o outro, entre mim e suas amigas, e então disse que talvez fosse melhor se eu lhe desse um tempo para pensar em tudo. Aquele foi o momento em que soube que nosso casamento havia acabado, porque ela escolheu me pedir para sair em vez de pedir para suas amigas cuidarem da própria vida. Subi as escadas e fiz uma mala com roupas suficientes para alguns dias e podia ouvir as mulheres no andar de baixo falando em voz baixa sobre o que acabará de acontecer. Quando desci com minha mala, Sarah estava no corredor, parecendo confusa e chateada. Eu disse a ela que ia ficar na casa do meu irmão por um tempo para que ela pudesse ter todo o tempo de que precisava para pensar sobre o que queria, e que quando estivesse pronta para conversar, poderíamos decidir o que viria a seguir. Sarah começou a dizer algo, mas levantei a mão e disse a ela que não queria ouvir mais sobre como eu não era bom o suficiente ou como ela se sentia presa em nosso casamento. Eu disse que se ela realmente acreditava no que suas amigas vinham lhe dizendo, então nós dois merecíamos algo melhor do que tentar fazer um relacionamento funcionar quando uma pessoa achava que a outra estava abaixo dela. Passei pela sala de estar, onde suas amigas ainda estavam sentadas, e pude vê-las observando tudo o que acontecia com interesse, como se estivessem gostando do drama que haviam criado. Rebecca me chamou e disse que esperava que eu entendesse que elas estavam apenas tentando ajudar. Parei, me virei e disse a ela que destruir o casamento de alguém não ajudava ninguém. Eu disse a todas elas que haviam passado meses entrando em minha casa e me fazendo sentir indesejado e inadequado, e que haviam virado minha esposa contra mim, convencendo-a de que ela merecia algo melhor do que o que havíamos construído juntos. Eu disse que elas eram o tipo de pessoa que não conseguia ser feliz a menos que estivessem fazendo os outros se sentirem mal com suas vidas, e que sentia pena de seus maridos, que tinham que viver com mulheres que nunca estavam satisfeitas com o que tinham. Linda começou a responder algo, mas eu já estava caminhando em direção à porta. Disse-lhes que haviam conseguido o que queriam e que todas poderiam se dar os parabéns por terem desfeito um casamento. Eu disse que esperava que a nova vida de Sarah, com alguém mais digno dela, fizesse todas se sentirem melhor sobre seus próprios problemas. Saí de casa e dirigi até o apartamento do meu irmão, Tom. Passei os 3 dias seguintes tentando processar o que havia acontecido e descobrir o que queria fazer a seguir. Tom ficou furioso quando lhe contei toda a história e disse que as amigas de Sarah pareciam pessoas tóxicas que gostavam de criar drama na vida dos outros. Tom disse que nunca gostou da maneira como Sarah mudou depois que começou a andar com aquelas mulheres, e que havia notado em reuniões de família como ela parecia envergonhada com nosso estilo de vida modesto em comparação com a situação de suas amigas. Ele disse que uma boa esposa teria defendido seu marido em vez de deixar suas amigas o atacarem e que Sarah havia mostrado seu verdadeiro caráter ao escolher as opiniões delas em detrimento
adiamento do nosso casamento. Liguei para Sara várias vezes durante aqueles 3 dias, mas ela não atendeu ao telefone. Quando finalmente consegui falar com ela, ela disse que precisava de mais tempo para pensar e que ainda não estava pronta para conversar. Perguntei se suas amigas ainda estavam indo lá e lhe dando conselhos sobre nosso casamento, e ela ficou na defensiva, dizendo que precisava conversar com pessoas que se importavam com sua felicidade. Aquela conversa deixou claro para mim que Sara não planejava lutar por nosso casamento ou dizer às suas amigas para ficarem fora de nossos assuntos e que ela ia deixá-las continuar influenciando suas decisões sobre nosso futuro. Percebi que mesmo que resolvêssemos as coisas temporariamente, essa mesma situação continuaria acontecendo enquanto ela valorizasse mais as opiniões de suas amigas do que nosso relacionamento. Passei a semana seguinte pensando em todos os bons momentos que Sara e eu compartilhamos durante nossos 8 anos juntos, tentando descobrir se havia alguma maneira de salvar nosso casamento. Pensei na mulher por quem me apaixonei na faculdade, que havia apoiado meus sonhos de me tornar professor, e me perguntei quando ela começou a ver minha carreira como algo para se envergonhar, em vez de algo para se orgulhar. Mas toda vez que eu considerava tentar resolver as coisas, lembrava-me da maneira como Sara ficou sentada em silêncio enquanto suas amigas me diziam que eu não era bom o suficiente para ela, e da maneira como ela me pediu para sair em vez de pedir a elas que saíssem. Percebi que a mulher com quem eu me casei tinha sumido, e que a pessoa que ela havia se tornado, com a influência de suas amigas, não era alguém com quem eu poderia construir uma vida. Marquei uma consulta com um advogado de divórcio que havia sido recomendado por um colega da escola e passei 2 horas contando a ele tudo o que havia acontecido nos últimos meses. O advogado disse que o que eu estava descrevendo soava como abuso emocional, e que as amigas de Sara haviam essencialmente conduzido uma campanha para minar meu casamento e minha autoestima. Ele explicou que embora não tivéssemos filhos ou bens significativos para dividir, eu ainda precisaria passar pelo processo legal de pedir o divórcio e entregar os papéis a Sara. Ele disse que com base no que eu lhe contei, parecia que Sara poderia não contestar o divórcio, já que ela já havia expressado que se sentia insatisfeita em nosso casamento. Assinei os papéis naquela tarde, e o advogado disse que os entregaria a Sara nos próximos dias. Quando Sara recebeu os papéis do divórcio, ela me ligou imediatamente, chorando e perguntando por que eu não havia tentado resolver as coisas antes de tomar um passo tão drástico. Eu disse a ela que ela havia deixado claro sua posição quando escolheu discutir nossos problemas de casamento com suas amigas em vez de comigo, e quando concordou com elas que eu não era bom o suficiente para ela. Sara disse que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto e que estava apenas confusa sobre o que queria, mas eu lhe disse que o estrago já estava feito. Eu disse que não poderia ser casado com alguém que me via como se estivesse se contentando com menos do que merecia, e que não poderia viver em uma casa onde era constantemente feito para me sentir inadequado por suas amigas. Ela perguntou se poderíamos fazer terapia ou tentar resolver as coisas, mas eu lhe disse que os problemas em nosso casamento não eram do tipo que a terapia poderia consertar. Eu disse que a questão não era comunicação ou mal-entendidos, mas que ela havia fundamentalmente perdido o respeito por mim e permitido que outras pessoas a convencessem de que nossa vida juntos não era boa o suficiente. Sara então disse que suas amigas estavam tentando ajudá-la a descobrir por que ela estava se sentindo infeliz, e que talvez elas tivessem lhe dado um mau conselho, mas que isso não significava que nosso casamento tinha que acabar. Eu disse a ela que boas amigas a teriam incentivado a conversar com o marido sobre seus sentimentos, em vez de incentivá-la a pensar em como seria sua vida com outra pessoa. Expliquei que suas amigas haviam passado meses me fazendo sentir indesejado em minha própria casa e minando nosso relacionamento, e que ela havia participado desse processo em vez de impedi-lo. Eu disse que um casamento não poderia sobreviver quando uma pessoa permitia que pessoas de fora atacassem e menosprezassem seu cônjuge, e que eu merecia algo melhor do que o que nosso relacionamento havia se tornado. O processo de divórcio levou cerca de 8 meses para ser concluído, porque tivemos que dividir nossos bens comuns e decidir o que fazer com nossa casa. Sara acabou comprando minha metade da casa com o dinheiro que seus pais lhe emprestaram, e eu usei minha parte do valor para dar de entrada em um pequeno apartamento mais perto da escola onde eu lecionava. Durante esses 8 meses, tive muito pouco contato com Sara, exceto através de nossos advogados, mas ouvi de amigos em comum que ela ainda passava tempo com suas amigas do clube do café e que elas a estavam ajudando durante o processo de divórcio. Alguns desses amigos me disseram que Sara parecia aliviada com o fim do casamento, o que confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Também ouvi que Rebecca havia feito comentários sobre como Sara estava melhor sem alguém que não conseguia apreciar seu valor, e que Jessica havia dito que Sara não teria problemas para encontrar alguém mais adequado assim que estivesse pronta para namorar novamente. Esses comentários não me surpreenderam, porque eu sabia que as amigas de Sara provavelmente estavam se parabenizando por terem desfeito nosso casamento com sucesso. Mudei-me para meu novo apartamento e comecei a reconstruir minha vida como uma pessoa solteira, e fiquei surpreso com o quão mais feliz eu me senti uma vez que estava longe da negatividade e do julgamento constantes que haviam tomado conta do meu casamento. Percebi que havia passado meses pisando em ovos e tentando provar meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu não era bom o suficiente, e que era bom estar em um espaço onde eu podia simplesmente ser eu mesmo. Cerca de 12 meses após nosso divórcio ser finalizado, encontrei Maria no supermercado, e ela agiu como se fossemos velhos amigos que não se viam há um tempo. Ela perguntou como eu estava e disse que esperava que não houvesse ressentimentos sobre tudo o que havia acontecido, e pareceu genuinamente surpresa quando não respondi com entusiasmo. Eu disse a Maria que a responsabilizava, junto com suas amigas, por destruir meu casamento, e que achava que elas eram pessoas manipuladoras
manipuladoras que gostavam de criar problemas na vida dos outros. Ela ficou na defensiva e disse que elas só estavam tentando ajudar Sarah a descobrir o que a faria feliz, e que não era culpa dela se nosso casamento tinha problemas. Eu disse que nosso casamento tinha problemas normais que os casais resolvem juntos, mas que o grupo dela havia transformado esses problemas em razões pelas quais Sarah deveria me deixar por alguém melhor. Eu disse a ela que elas haviam passado meses me fazendo sentir indesejado em minha própria casa e convencendo minha esposa de que ela havia se contentado com menos do que merecia, e que o comportamento delas havia sido cruel e destrutivo. Maria disse que foi Sarah quem as procurou com reclamações sobre nosso casamento, e que elas apenas ouviram e ofereceram apoio, como boas amigas deveriam fazer. Eu disse a ela que boas amigas teriam incentivado Sarah a se comunicar com seu marido e a trabalhar em seus problemas juntos, não a incentivado a pensar em como seria sua vida com outra pessoa. Aquela conversa terminou com Maria indo embora irritada, e me senti bem por finalmente dizer a uma daquelas mulheres exatamente o que eu pensava sobre o comportamento delas. Eu sabia que provavelmente todas elas se reuniriam mais tarde e falariam sobre como eu era uma pessoa amarga, mas eu não me importava, porque já havia desistido de tentar ganhar a aprovação delas ou provar que eu era bom o suficiente. Cerca de um ano após nosso divórcio, ouvi através de amigos em comum que Sarah havia começado a namorar alguém novo e que suas amigas estavam muito animadas com ele porque era um empresário de sucesso que poderia lhe dar o tipo de estilo de vida que elas achavam que ela merecia. Senti um pouco de tristeza ao ouvir essa notícia, mas também ouvi que o novo namorado de Sarah não gostava particularmente de suas amigas e que achava que elas se envolviam demais na vida pessoal dela, o que me fez sorrir, porque eu sabia que Sarah, eventualmente, teria que escolher entre manter suas amigas felizes e manter seu novo relacionamento saudável. Esperei, por ela, que ela fizesse uma escolha melhor na segunda vez. No final, as amigas de Sarah estavam certas sobre uma coisa: nós não estávamos no mesmo nível, mas elas estavam erradas sobre qual de nós estava se contentando com menos do que merecia.